capítulo 2, nós iremos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite, aqui em nome do Senhor Jesus. E ao terceiro dia fizeram-lhe umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Senhor, abençoa o teu servo que vai fazer uso da tua palavra, que toda a palavra proferida da minha boca venha do teu coração para o coração da igreja, que isso eu possa fazer isso em nome de Jesus, amém? E a igreja pode sentar. Interessante, irmã Sandra, eu acredito que antes de convidar as pessoas, seus amigos, vizinhos, para estar aqui nesta noite de terça-feira, neste culto de ação de graça, como crente, a irmã deve ter falado com Jesus para estar presente. Isso é muito importante, a gente colocar primeiro Jesus na frente, todas as coisas na frente de tudo, porque sem Ele nós não somos ninguém. Não podemos fazer nada sem a presença de um Cristo verdadeiro, um Deus que salva, que liberta, que batiza no Espírito, que transforma vida, assim como nesse trecho nós vamos encontrar dizendo que Ele transformou a água e dela Ele fez o melhor vinho da festa daquele dia. Era um casamento em Caná da Galiléia. Convidaram, Maria estava lá, a Bíblia diz que Maria estava, e que convidaram também Jesus e os discípulos para a festa, ou seja, para o banquete, ou seja, para o casamento. E olha, nada acontece por acaso. Você sabe que Jesus foi a pessoa escolhida do Pai de Deus para abençoar a humanidade, para abençoar, trazendo direito de salvação e também curando os enfermos e libertando os oprimidos. E Jesus, ainda jovem, ele estava ali, não tinha ainda realizado nenhum milagre, mas ele estava ali. E Maria, logo o momento que a ela é anunciado que o vinho da festa havia acabado, ela falou para Jesus, porque ela já sabia quem era o seu filho. Apesar de jovem, apesar de não ter feito ainda muita coisa, mas Maria sabia quem estava com ela, amém? E naquele momento ele responde: o que tenho eu contigo? E chama a mãe de mulher: o que tenho eu contigo, mulher? Mas exatamente aí ele manda, tinha algumas talhas, eu estive estudando sobre isso, vasilhas que os judeus usavam para as suas serventias, e era 6, e ele pega e naquele momento ele sabe como solucionar o problema. Eu não estou dizendo isso por causa do banquete que pode ter depois do culto, que sempre tem depois de um culto de aniversário ou de casamento, mas eu estou dizendo que Ele está pronto para providenciar tudo aquilo que está faltando à sua vida. O que é que está faltando à sua vida? Preste atenção, se Jesus é especializado para transformar a água e dela fazer o vinho, como que está a sua vida e da forma que ela estiver hoje, Ele quer mudar.
Hoje Ele quer transformar. Amém. Não importa como é que esteja. Porque às vezes a gente pensa, eu tenho problema, e esse meu problema não tem solução, é difícil, nada, ninguém pode solucionar. Eu digo para você hoje categoricamente que aqui tem alguém que pode solucionar o seu problema. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus pega, e interessante que existem casos de quem tem poder é assim, e que ele não necessita de fazer uma oração. Ele pega, manda colocar nas talhas a água, e de repente, quando elas estão cheias, amém? Quando elas estão cheias e não tem mais talhas para encher, vasilhas para encher, Jesus olha e fala assim: entrega ao mestre-sala, pode entregar. E os empregados, serventes que ali estavam, ele sabia de tudo, mas eles sabiam o que Jesus tinha feito, tinha mandado fazer. Aí, naquele dia, naquele momento, naquele casamento, é interessante que a palavra assim, olha, é de costume nas festas dar primeiro vinho inferior. Dar primeiro vinho inferior e depois então o melhor. Mas ali foi o contrário. O vinho, e era o vinho bom, porque o vinho daquela época era bom, não era falsificado com nada, era bom, que tinha na festa. Mas foi considerado o pior, o inferior, porque a água que Jesus abençoou foi o vinho melhor do banquete. O melhor está por vir ainda da sua vida. Pode escrever isso. Jesus está na casa interessado em mudar a sua situação, qualquer que seja. Eu não sei se nesta noite alguém veio pelo convite da irmã Sandra, veio pelo convite de alguns irmãos, mas se veio trazendo consigo um problema. Eu não sei qual é, qualquer que seja, Jesus está interessado em mudar da forma como ele mudou. Jesus faz o milagre em Caná da Galileia. Depois ele entra em Jerusalém. Entra em Jerusalém quando chega no templo. Muito interessante isso. Quando ele chega no templo, está o povo lá vendendo cabrito, boi, pombo, papagaio, periquito. Jesus chega e vê aquele comércio dentro do templo. Ele fica bravo, e olha, eu imagino Jesus bravo. Ele fica revoltado, expulsa todos e todos, e tira aqueles animais, pega o dinheiro que estão ali, aí espalha, joga para um lado para o outro e diz: por que vocês fazem a casa do meu pai de casa de comércio? Eu estava meditando nessa palavra, eu estava pensando o seguinte, irmão, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo falou assim: seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo. Se eu quero ser imitador de Paulo, se nós queremos ser imitador de Paulo, como Paulo é de Cristo, como que nós vamos deixar a casa do Senhor de qualquer maneira? Não pode, não há condição. Tem que ter zelo, tem que ter carinho, tem que ter cuidado, mas tem que ter ordem na casa de Deus. Glória. E com aquela autoridade, os judeus dizem assim: mas como que tu faz isso? Qual o motivo? O que o senhor pode mostrar a gente a razão de você fazer isso? E ele falou assim: ó, derruba o templo e edificarei em 3 dias. Interessante isso.
Aí os judeus olham para ele e falam assim: poxa, pai, como derrubar o templo sem edificar em 3 dias? Difícil, né? Esse templo teve uma durabilidade de 46 anos. Foi 46 anos. Eu acho que foi por isso que quando eu estava lá em cima do telhado da igreja, da nossa sede, trabalhando e sozinho hoje e sozinho amanhã, e sozinho o mês que vem e o ano que vem ainda sozinho, sempre sozinho. Às vezes tem um irmãozinho que já morreu que me ajudou, mas sempre eu, e eu depois de mim ainda eu. Mas tinha o Pai, o Filho e o Espírito Santo que me capacitava. Passou o irmão da Igreja Batista e falou assim: coitado desse pastor, vai durar 40 anos para fazer essa igreja. Rapidinho a gente inaugurou. E depois ele falou assim: eu vou para essa igreja, porque esse pastor fazer essa igreja do jeito que ele fez, eu vou para lá. Mas depois ele mudou para Casimiro, não foi. Está vivo até hoje com 90 e poucos anos. 40 anos, por quê? 46 anos e você derruba e faz, ergue com 3 anos e falou assim: olha, estou falando de mim, da ressurreição. Parece que eu vejo, não está escrito, mas parece que eu sinto quando ele fala assim: me levaram à cruz, me levaram à sepultura, tiraram a minha vida, me levaram à sepultura, mas no 3º dia eu ressuscitei. Sobre isso que ele estava falando: edificarei em 3 dias. Aleluia. Deus é tremendo e Ele sabe o que fazer. Aleluia. Mas deixa eu te dizer: se tem transformação de água, tem transformação de bênçãos, de vidas. Tem transformação de vida. Assim como Jesus transformou a água. Pode dizer ao seu amigo, ao seu parente, aquele que está doente, aquele que está no hospital, aquele que está no presídio, aquele que está nas esquinas por aí, que tem solução para ele. Existe um Deus que pode mudar e está interessado em mudar a vida de cada pessoa. Oh, glória! É Ele que está interessado em mudar. Aleluia. Disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Os levaram, e logo que mostraram-se, provou água feita em vinho, não sabendo de onde viera, de bem que o sabia os empregados que o tinha tirado a água. Chamou o mestre Sala, o esposo, e disse: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o vinho bom. Parece que eles entenderam que ele estava guardando o vinho bom. Vão dar o pior, eles vão se encher do pior e vão embora, vai ficar o bom. Mas não foi. Eu fui uma vez numa festa de aniversário que eu levei tanto trem ruim, mas mandaram tanta coisa para encher o estômago das pessoas que estavam ali. Aquele dia foi um casamento, há muitos anos atrás. Aquele dia fizeram de casa pesado: vamos encher esse povo para ir embora e depois deixar o bolo bom para a gente. Com glória. Mas nesse caso não. Eles podem ter pensado: olha, eles estão distribuindo o vinho ruim, o vinho, depois que viram o outro, e poderia ter pensado isso, que eles estavam distribuindo o vinho normal e estavam guardando o vinho bom para que pudesse sobrar, porque depois de algum tempo, de algumas medidas de vinho, as pessoas não iam suportar tomar o bom que estava guardado. Mas não, é porque aquele foi feito pelas mãos e os pés dos homens. No Rio Grande faz vinho maçado a pé. Você já amassou vinho a pé? A uva não. Mas do pé era o pé. Tirava o sapato ou era o sapato? Tirava o sapato. Mas o vinho que Jesus fez foi a água pura
que foi colocado ali, porque o poder é dele, está nele, ele pode tudo e todas as coisas fazer. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Aleluia. E nesta noite, nós estamos aqui para dizer isso para você que está aqui, que Ele pode. Essa palavra foi simplesmente para dar a você uma certeza que tudo Deus pode fazer. Hoje eu vou fazer uma pergunta dentro dessa igreja, se todos são cristãos ou se alguns estão parados, e que independente daquilo que você pensa, porque, irmãos, para ir ou para vir a Jesus, existem vários obstáculos. Será que vai mudar? Será que vai melhorar? Será que vai acontecer? Essa palavra será não deve ser citada quando nós queremos tomar uma decisão com Cristo. Aleluia. Existe uma certeza de que aquele que colocar fé em Jesus Cristo, ele alcança as misericórdias dele. Ele alcança. Ele pode ter certeza que Deus vai passar com ele. Vai vir luta, vai vir dificuldades. Vamos continuar. Você já pensou se crente não enfrentasse nenhum problema? Se o crente falasse assim: Deus, eu quero hoje 10 mil, 20 mil na minha conta. Já pensou se o crente tivesse esse poder? Eu quero hoje, falasse hoje: Deus, eu estou no carro velho, mas amanhã eu quero estar de carro novo. E amanhã o carro novo chegar. Não é assim. Primeiro, Jesus está preocupado com a sua vida espiritual, com a sua família. Primeiro, Jesus está interessado a você entrar nos céus pela porta. Oh, glória! Com Ele. Eu tenho dito ultimamente, oh, glória! Eu tenho dito ultimamente uma coisa, irmãos. Os pastores precisam estar firmados na palavra de Deus, na rocha, convictos de uma coisa, que um dia ele vai ser chamado para prestar conta daquilo que ele fez e das almas que ele conquistou. E o pastor Ademir falou aqui que para ele salvar uma pessoa, ele precisa ser salvo. Aí você já pensou se alguém vai chegar na porta e vai querer vai entrar pela porta, mas quem pregou para ele vai ficar do lado de fora? É triste. Então há uma responsabilidade de nos colocar na posição com Deus, na presença de Deus e viver a sua presença. Aleluia. Porque quando chegar naquele momento, a gente vai poder entregar para Cristo as almas que não nos pertencem a Ele, mas que nós conquistamos pela palavra dEle, e elas tiveram mudança de vida, elas se converteram aqui na terra. Não é fácil, aleluia, mas é gostoso. Oh, aleluia. Pastor Denis estava falando que até quando Deus quiser, Ele vai estar aqui. Eu estou aqui que eu digo, na Barra do Samba, e aqui igual, há 30 anos que esse final de semana, ou melhor, que hoje é 3, não é 3?
hoje está completando 30 anos do ministério de Eticena. E eu estou esses 30 anos aqui na Barra do Santa, depois 20 e poucos aqui em Casimiro de Abreu. Então, eu devo de ficar mais uns 30 aqui, pastor. Aleluia. Já pensou? Aí depois de mim, você que tem que ficar, ué. Então, a gente está aqui para fazer a obra de Deus com fé, com amor no coração, para abraçar as pessoas. Quantas pessoas estão aqui hoje que ainda não são membros da igreja, que ainda não estão em comunhão com Cristo, que ainda está parado até hoje, mas que queira hoje, nesse aniversário da irmã Sandra, dar um passo, vir na frente, reconciliando com Jesus Cristo. Eu já vou terminar, porque hoje é ação de graça, eu não posso. Eu ia pregar 2 horas e meia, mas resolvi diminuir, porque tem outros trabalhos ainda para ser realizados. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta: se alguém que ainda não está como membro da igreja, que queira hoje caminhar com a gente, caminhar com Cristo, ao lado do ministério, do pastor Ademir, do pastor Augusto, do presbítero, do Edmar, do pastor que está falando com você, das irmãs, nesta noite, se tem alguém que queira caminhar conosco, junto a Cristo, que pode levantar, vim aqui na frente. Se tiver alguém, eu gostaria de orar por você nesta noite, aleluia, para que Deus possa completar o milagre da sua vida. Glória seja dado ao nome de Jesus. Eu já vou terminar o culto neste momento, a minha participação neste momento, com esta curta palavra, mas não gostaria de deixar esta oportunidade passar em vão. Para você que está aqui, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero terminar dizendo que sábado, sexta, sábado, domingo, vamos estar ali na igreja. Ali na igreja de Barra do Santa, na nossa matriz, comemorando os 30 anos de vida da igreja. Amém? Deus abençoe sua vida. Pode dar uma salva de palmas bem aberta para você. Obrigado, pastor.